pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de leitura e produção de texto. E hoje nós vamos continuar com a nossa revisão, tratando de dois gêneros textuais, que são o poema e a poesia. Na primeira parte, nós temos as características do poema. Como é feito um poema? O poema é um gênero textual que trata dos sentimentos e emoções do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é uma voz que fala no poema. Em poesia, nós não falamos narrador, nós chamamos de eu lírico, tá? O poema ele é escrito em versos, ou como é a escrita dele, e dividido em estrofes, podendo ou não conter rimas. O que são rimas? Semelhanças de sons. Há ainda poemas que tratam de questões sociais, ou seja, não são só sentimentos e emoções que são tratados nos poemas, também há as questões sociais. E também há outros poemas que, além da divisão em versos e estrofes, exploram a disposição das palavras, que são chamados de poemas concretos. Não sei se vocês já viram, com certeza vocês já viram algum nos livros de português, nos livros de poesia, de poemas, pessoal, em que há uma forma, as palavras elas estão dispostas em forma de desenhos. Isso chama-se poema concreto e a linguagem empregada costuma ser a formal. Na primeira atividade, vocês vão ter 3 perguntas a respeito desse textinho aqui de cima, certo? O que é a primeira pergunta? Ele faz uma pergunta. O poema é um gênero textual escrito em prosa e que sempre apresentará rimas? Vocês vão ter que dizer se sim ou não. Os únicos assuntos explorados nesse gênero são os sentimentos e emoções do eu lírico? Sim ou não? Só fala de sentimentos e emoções? A linguagem empregada pode variar, sendo ora formal, ora informal? Vocês vão procurar as informações nesse texto aqui em cima para responder a essas 3 perguntas. Agora nós vamos ver quais são as características da notícia. A notícia é um gênero de base narrativa. Por que narrativa? Porque o autor ele vai dizer o que aconteceu, quando, onde e com quem. E a notícia explora acontecimentos do dia, mas sem expressar a opinião do autor sobre eles. Sua estrutura é composta dos seguintes elementos: título, subtítulo, que é opcional, lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, e corpo textual. A linguagem empregada segue, normalmente, o padrão formal. Atenção! Se a notícia contiver um lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, ele trará as seguintes informações: o que aconteceu, onde, quando e com quem, certo? Então, vamos para a atividade 2. A notícia é um gênero de base dissertativa, no qual o autor pode expressar a opinião dele sobre os fatos relatados? Explique a sua resposta. Vocês vão voltar nesse texto aqui, nesse textinho, e procurar a resposta para essa pergunta, se é base narrativa e se o autor pode expressar a opinião dele sobre os fatos. É isso que vocês vão ter de explicar na resposta. Geralmente, a notícia contém apenas título e corpo textual. Se não, geralmente a notícia contém apenas título e corpo textual? Sim ou não? Se não, que outros elementos ela pode conter? Aí vocês vão ter que ver se ela não tem só título e corpo textual. Se ela apresentar outros elementos, vocês vão ter que dizer quais são. É correto afirmar que a variedade linguística empregada na notícia é sempre informal? Sim ou não? Que informações o lead, se a notícia tiver, pode conter? Então, se a notícia tiver um lead, que informações ele pode apresentar? E aí vocês têm agora os exercícios de fixação. O primeiro vai ser sobre o poema. Então, vocês vão ter que ler o poema aqui. Ele foi escrito por Patativa do Assaré para realizar as atividades propostas. Certo? 1. Marque a alternativa que expressa a finalidade do poema lido. Essa é de marcar. Vocês vão ter que escolher A, B, C ou D. 2. Vocês vão ter que identificar a quantidade de versos que o poema contém. 3. O poema, eu estou afirmando, pode ou não apresentar rimas. No poema lido, esse recurso é explorado? Aqui tem um errinho, uma pergunta tem que ter um ponto de interrogação. Se sim, dê um exemplo. O assunto explorado é pessoal ou social? A linguagem empregada no poema lido é formal ou informal? Vocês vão ter que ver se a linguagem é formal ou informal, se tem gíria, se não tem, e responder. Vocês vão ter que ver se o assunto é pessoal, a fala dos sentimentos e emoções do poeta, ou se ele é social. Certo? Depois aqui nós temos o exercício de fixação da notícia. A notícia contém um título, dividido em 2 parágrafos, tá? E vocês vão ter que encontrar no texto lido, que é a primeira pergunta, o título, subtítulo se houver, se tiver um lead, aí vocês vão pôr
o que ele representa, e um corpo textual. Vocês vão ter que colocar os parágrafos que correspondem ao corpo textual. 2. A notícia lida traz, além dos fatos ocorridos, a opinião do autor sobre eles. Vocês vão ver, se aqui nessa notícia tem, além das informações do que aconteceu, se tem também a opinião do autor, certo? Depois vocês vão ter que identificar o que aconteceu, quando, com quem e onde, certo? Bom, pessoal, beijos e abraços, façam as atividades com muita calma e atenção. Qualquer dúvida, procurem as professoras de vocês. Fiquem com Deus.